E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou falar com vocês sobre o tema da minha experiência em relação à mediunidade, tá bom? Então fiquem aí e assistam até o final. Se vocês gostarem do conteúdo desse vídeo, não deixa de deixar o seu like. Você pode deixar também o seu comentário sobre a sua experiência ou sobre assuntos sobre espiritismo que vocês quiserem. Se vocês gostarem do conteúdo do canal, por favor se inscreve aí para receber as notificações dos novos vídeos. E se vocês acharem que outras pessoas no seu círculo de amizade, no seu círculo familiar, precisem saber informações sobre a mediunidade, porque muitas vezes a gente não tem explicações da mediunidade na prática, né? Na experiência real das pessoas. Então, compartilha lá para que possa ajudar essas pessoas, tá bom? Vamos continuar com o vídeo. Bom, eu nasci em berço espírita. Porém, o meu pai, ele nasceu em berço protestante. Meu avô era pastor. E a minha mãe nasceu em uma família católica. Então, assim, não tem ligação direta das famílias em relação ao espiritismo. Acontece que meu pai passou por momentos muito complicados da vida dele, porque ele sempre teve uma mediunidade muito aflorada, desde pequenininho. Desde 6 meses ele já passava por desdobramentos, onde ele via as coisas acontecendo em volta dele. E quando ele cresceu, ele contou para a família dele e todo mundo ficou abismado, porque ninguém, como que ele viu tudo isso com apenas 6 meses de vida, né? Então, por conta de perseguições que ele sofria de espíritos no meio da rua, que ele achava que eram pessoas e tal. E então ele relutou muito, né, para entrar no mundo do espiritismo. Mas a minha mãe começou a ter problemas de depressão, então o médico dela também aconselhou ela a procurar um centro espírita. Por conta de uma depressão profunda da minha mãe, eles mudaram de cidade. E aí nessa cidade eles acabaram indo em um centro espírita. E depois disso meus pais conseguiram melhorar, né, da situação deles. Meu pai descobriu o que era essa mediunidade que ele tinha. E com isso ele foi capaz de ajudar muitas pessoas. Então hoje tem mais de 30 anos que ele tá no centro espírita. No caso, no mesmo centro espírita. Ele se manteve no mesmo centro espírita por muitos anos. E com isso ele passou a dar aula. Então todos os livros de Kardec e até livros por fora de outros escritores como André Luiz e Divaldo Franco, Chico Xavier, qualquer livro que as pessoas tivessem interesse em compreender o conteúdo, porque muitas vezes as pessoas leem, mas não conseguem compreender, né? Então ele fazia um curso específico sobre o livro e passava a dar a aula para as pessoas do conteúdo que estava ali. Então, basicamente, por esses motivos, eu nasci dentro do que vocês considerariam religião, né? Da religião espírita. Que no meu caso, desde que eu estudo isso, no próprio livro de Kardec, ele diz que o espiritismo é uma filosofia, né? É uma ciência. Então eu nunca vi o espiritismo como religião. Doutrina? Pode até ser, porque eles doutrinam você de acordo com o que está na Bíblia, né? Você seguir os ensinamentos de Cristo, de Jesus, assim como qualquer outra religião. Que seja cristã, no caso, né? E eu não considero uma religião. Então, para mim, simplesmente é um estudo como qualquer outro, porque, para mim, o mundo espiritual é o verdadeiro mundo, entende? A verdadeira vida, o verdadeiro universo, para mim, tá no mundo espiritual.
Isso aqui para mim é só uma passagem. E eu estudo o espiritismo então desde sempre. Eu dei uma parada de estudar, mas eu comecei a fazer trabalhos dentro da casa, na parte de desobsessão, fazendo psicografias e inclusive recebendo entidades por psicofonia. E aí isso eu vou explicar para vocês mais para frente como foi que aconteceu e como foi as minhas experiências em relação a isso. Bom, quando eu era criança, a minha mediunidade seria o que vocês poderiam dizer, né? Aliás, poderiam não, é o que a maioria das pessoas acreditam que é vidência. Mas não é vidência, porque a vidência você consegue ver o espírito na tua frente como se ele estivesse encarnado, como se ele fosse de carne e osso. Você consegue ver ele com os olhos da carne. Então, essa vidência que eu tenho no caso é uma coisa da parte sensitiva. É como se eu sentisse a presença e eu conseguisse visualizar com o meu terceiro olho. No caso, que é o olho espiritual, que muitas pessoas, a maioria deve conhecer, né? Como pineal, bom, que seja. É o olho espiritual, vamos colocar assim. Então, esse tipo de vidência não é vidência, tá? Essa não é a real vidência. Mas como eu não vou lembrar o nome desse tipo de coisa, pra mim é sensitivo, tá? É sensitivo. Então, só para vocês compreenderem, eu vou colocar como vidência. Então, eu via muitas coisas quando eu era criança, mas eu geralmente via muitas coisas feias. Como a gente, felizmente, sofreu muitos tipos de trabalhos, de macumba, por conta de vizinho, que são longas histórias, mas tipo assim, eles queriam um terreno que meu pai comprou, porque eram 2 terrenos, só que meu pai conversou com o dono e ele acabou ficando com o terreno da esquina. E aí o pessoal ficou com ódio dele, a mulher foi lá e fez trabalhos dentro da minha casa durante a construção, né? Então a casa sofria muito com esse tipo de energia que a gente não conseguia lidar muito bem, porque a gente não sabia que tinha isso lá, né? E eu vi assim ratos grandes, tipo do tamanho, sei lá, maior que um pincher, correndo pelo chão da casa com olhos vermelhos. E teve um momento também que assim para mim foi muito assustador, que eu vi um homem assim com pernas de bode, cabeça de bode, e ele usava um tridente na mão. Quando eu vi ele viu que eu vi ele ficou pulando de um lado pro outro. E tipo assim, ver a visão daquele monstro pulando de um lado pro outro, pra mim assim, foi realmente assustador. E assim, dentro da visão espírita, no caso desses ratos, é chamado de zoantropia, que no caso são entidades que passaram por uma espécie de hipnose de outras entidades que têm capacidade magnética, e ele faz a pessoa ali, aquele espírito, acreditar que ele é um animal. E aí quando ele faz isso, ele acaba ficando na forma daquele animal. A gente vê ele como um animal. E esses animais, no caso, esses espíritos transformados em animais, eles são utilizados por esses espíritos das trevas, no caso, vamos colocar assim, para afetar a vida das pessoas. Então eles vão até lá, né, na casa que foi feito o trabalho, e implantam esses seres que ficam em formas de animal. Eles têm uma menor capacidade de raciocínio, e essas entidades malignas fazem eles trabalharem para eles. No caso do homem que eu vi com cabeça de bode,
Meu pai disse que é um Exu. Eles utilizam a aparência de bode ou de lobo, sendo que existe uma outra espécie de zoantropia que chama licantropia, que é quando eles fazem a pessoa achar que é um lobo. E aí ele comentou comigo que existe uma passagem de Nabucodonosor na Bíblia, onde ele foi hipnotizado por uma pessoa que tem capacidade magnética, e ele ficou durante 7 anos vivendo nas florestas, achando que era um lobo. E depois disso, ele consegue voltar, né, e se tornar o rei, o imperador lá do local da onde ele havia saído. Ele falou que tem toda a história lá de como foi. Então, se vocês se interessarem, é na Bíblia, é só vocês procurarem as passagens lá de Nabucodonosor. Bom, na minha adolescência, eu acabei perdendo um pouco dessa mediunidade em relação a ver coisas, que inclusive o meu maior problema à noite, no escuro, era que eu via uma espécie de olhos amarelos me observando do escuro, como se fossem ninjas, eu vou dizer assim, porque é a sensação do que eu via. Para mim era isso que eu via. Então na adolescência isso passou. Então foi quando eu comecei a viver mais normal, né? Ainda via alguma coisa ou outra passando, uma criança, um vulto. Quando eu era criança também, eu cheguei a ver o obsessor da minha mãe. Mas acho que esse tipo de coisa eu teria que, sei lá, contar mais ou menos como foi a história, para vocês entenderem o que esse obsessor estava fazendo ali, por que ele estava obsediando a minha mãe, etc. E eu não vou entrar nesse mérito agora, nesse vídeo, que é mais sobre a minha experiência com a minha mediunidade. E bom, aí quando eu me tornei adulta, eu peguei firme nos estudos sobre o espiritismo, porque eu queria desenvolver esse lado espiritual e poder assim contribuir, sabe? Porque a gente não sabe, vocês não devem saber, né? Mas como eu venho do centro espírita e eu vejo as manifestações das entidades, que são muitas pessoas que faleceram, que estão ali no sofrimento, que estão ali enganadas, que estão, sabe, perdendo tempo que elas poderiam estar evoluindo, presas em uma obsessão ali da cabeça delas, ou porque elas acham que não estão mortas e coisas assim. Então isso era uma coisa muito triste de se ver, entendeu? E eu queria contribuir para ajudar essas pessoas, e então eu peguei firme nos estudos. Mas eu nunca tive assim experiências muito fortes com a mediunidade em relação à psicofonia, essas coisas não. Daí foi surgir bem depois. A única coisa que eu tinha de estranho na minha adolescência é que eu tinha uma espécie de segunda consciência, porque eu ouvia ela conversando comigo e eu respondia essa consciência, essa pessoa que falava comigo. Só que ela não era uma pessoa boazinha, uma voz boazinha, sabe? Sabe aquelas crianças que... Porque assim, falava com um aspecto infantil, mas sabe aquelas crianças que, tipo assim, tudo fala pelo lado ruim? Vamos supor, fulano tá sofrendo, que morra, sabe? Tinha umas coisas assim que ela falava nesse sentido, nesse aspecto, que era muito triste. E aí eu nunca contei isso pra ninguém, mas eu tava triste porque eu queria ir embora da casa da minha avó. Eu tava na avó, mãe da minha mãe.
Só que eu nem lembro por que eu não queria ficar na minha avó. Eu queria ir embora pra minha casa. Aquele dia, eu não lembro o que era, porque eu não lembro nem que idade que eu tinha. Mas os meus pais tinham ido ver a minha avó, mãe do meu pai, no hospital. E aí eu só pensei assim, ai que droga, né? Tipo, vou ter que ficar aqui na minha avó, e a minha avó tá lá mal, tal. Aí essa voz pegou e falou assim, tomara que morra, pra minha avó. Aí eu falei assim, como é que é? Que conversa é essa? Que tipo, que absurdo é esse que você tá falando? Que morrer minha avó, o quê? Que não sei o quê. Depois disso, eu briguei com essa voz. Eu lembro perfeitamente. Porque depois disso, essa voz nunca mais apareceu na minha mente. Entende? Então, é como se realmente fosse uma outra pessoa. Porque, bom, primeiro que eu nunca ia desejar a morte da minha avó, né? Só que o que essa voz fez foi, assim, um absurdo pra mim, né? Porque o que acontece? Dentro do espiritismo a gente aprende, eu aprendi pelo menos, que tipo assim, infelizmente um pensamento negativo, ele afunda muito mais os pensamentos positivos do que um pensamento positivo consegue engrandecer ali, consegue, vamos dizer assim, melhorar. Igual quando você, vamos supor, a pessoa tá mal, você tá orando ali pra ela ficar bem, aí tem 10 pessoas orando pra ela ficar bem. Mas se uma tiver orando pra ela ficar mal, tipo assim, 7 das orações boas são anuladas. Entendeu? Então é como se um pensamento negativo interferisse de forma muito mais eficiente, vamos dizer assim, e atrapalhando muito mais do que a quantidade de pessoas que estão ali ajudando, pensando positivamente. Então isso pra mim foi um absurdo, e aí eu me senti culpada por muitos anos, inclusive, porque como eu não sei o que era essa voz na minha cabeça. E assim, lógico, a minha avó tava na UTI, então não foi muito tempo depois disso ela acabou falecendo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. E eu fiquei me sentindo mal por muito tempo, por conta disso que aconteceu. E eu nunca contei pra ninguém, porque eu não sabia explicar o que era essa voz na minha cabeça. Eu pensei assim, nossa, será que eu mesma pensava essas coisas e eu mesma conversava comigo e eu desejei a morte da minha avó, sabe? Eu fiquei horrorizada, pensar tipo, nossa, mas eu nunca fui ruim, eu nunca tive tipo, nunca ia ter esse tipo, eu não acredito que eu teria esse tipo de pensamento, ainda mais sobre a minha avó, só porque eu tava emburrada que eu queria estar na minha casa. Entende? Tudo bem que criança não entende muito bem o porquê, né, dela não poder fazer as coisas que ela quer. Mas mesmo assim, o pensamento de desejar a morte de alguém é uma coisa assim muito absurda. Eu não acho que uma criança, inclusive, teria um pensamento assim tão... Bom, tem muita criança hoje em dia que o negócio é brabo, mas... Não entro nesse mérito. Eu sempre fui uma criança muito boazinha, assim, no sentido de colaborar com as pessoas. Eu não fazia bagunça, eu não era mal educada, então eu não acho que eu teria um pensamento maligno desse, assim, em relação à minha avó, né? Então, por isso que hoje eu tô contando isso, porque, não sei, de repente tem mais pessoas passando por esse tipo de coisa. Um psiquiatra diria, então, que eu sou esquizofrênica, porque um esquizofrênico costuma ouvir vozes, né? E muito esquizofrênico, se vocês querem saber, na realidade é médium. E a pessoa passa por médicos psiquiátricos e acaba sendo considerado doente, quando na verdade ele é médium. A minha primeira experiência com a psicofonia foi o seguinte. Quando eu tinha 20 anos, a minha cunhada, noiva do meu irmão, uma coisa que a gente não sabia, mas ela tinha um aneurisma na cabeça. Pelo que eu entendi, ela tinha que ter operado e ela não quis operar porque ela tinha medo de acabar morrendo por causa da cirurgia. Então,
ela acabou vivendo do jeito que tava. E aí, quando ela tinha 23 anos, os dois saíram da minha casa. Ela tava numa moto. E ela acabou tendo um aneurisma em cima da moto. Inclusive, meu irmão sofreu muito porque ele estava de carro na frente. Ele assistiu tudo pelo retrovisor e ele não pôde fazer nada para salvar ela. Durante a internação dela na UTI, ela ficou perto de mim o tempo todo. E eu sofrendo muito mesmo. Eu não sabia explicar que dor que era aquelas que eu sinto. Não é dor física, é aquela tristeza, aquele medo, aquele pavor. Eu ficava me sentindo mal e aí eu ficava orando, ficava rezando, para que as coisas, sei lá, não ficassem daquele jeito, né? Só que o acidente dela, segundo a própria espiritualidade, foi para tirar ela do corpo, porque o aneurisma que ela teve, ela ia ficar vegetando, ela ia ficar praticamente paralisada do pescoço para baixo, e ela não era um espírito que precisava passar mais por uma situação dessa. Então, durante o acidente, ela bateu a cabeça e o capacete cortou a ligação da veia principal que subia o sangue para a cabeça. Então acabou que não teve saída e ela acabou vindo a falecer aos 23 anos. Foi um acidente assim muito pesado, né? Muito pesado. E no dia do velório dela, eu ficava olhando meu irmão assim, e eu tava com um sentimento tão doloroso, tal. Aí meu pai acho que percebeu que tinha alguma coisa errada comigo. Então a gente começou, ele falou assim: vamos lá na avó, porque o velório fica tipo 3 quarteirões da casa da minha avó por parte de mãe. Aí ele falou assim: vamos lá na avó, você come alguma coisa, bebe alguma coisa, tal. Ele tava inventando uma desculpa pra me levar embora, porque ele viu que tinha alguma coisa errada. Não andei nem meio quarteirão, virando a esquina do velório ali do cemitério, e eu comecei a chorar desesperadamente, e eu não sentia meu corpo. Meu pai teve que me carregar até a casa da minha avó, a mais 2 quarteirões. Por sorte, a minha irmã estava junto, né? Ela ajudou meu pai a me carregar. E bom, lá na casa da minha avó, meu pai me deitou na cama, porque eu não conseguia me mover, eu não sentia meu corpo, eu só lembro de chorar. Porque o que acontece? Como eu nunca tive experiência com psicofonia, eu era inconsciente. Então, segundo meu pai, ela conversou com ele, mas eu não lembro de ouvir ela falando. Eu só lembro dela falar assim: me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, e chorava, e chorava, e chorava incansavelmente. Era só isso que eu lembrava. E eu fico até um pouco emocionada, lá, emotiva, lógico, porque foi uma coisa... Foi assim... Se vocês já ouviram falar sobre alma gêmea, essas coisas, sabe? O amor dela pelo meu irmão era assim, maior que a própria vida. Então, sentir a dor dela ali, da perda do meu irmão, tipo, do amor dela pelo meu irmão, porque ela partiu, né? Então, a dor ali que ela sentia na alma era uma coisa tão absurda que eu nunca pensei que eu fosse sentir uma dor dessa. Foi assim, assustador. E aí depois disso, meu pai conversou com ela, e aí ela foi tirada de perto de mim e nós fomos pro enterro. O enterro dela foi assim, um momento
muito diferente pra mim. Eu acho que é porque eu estava recebendo a influência dela. Mas, tipo, tava chovendo, chuviscando, mas tava sol. E aí eu observava aquela luz do sol passando entre as folhagens, fazendo aqueles furinhos no chão da luz, né? E aí eu via aqueles raios do sol passando entre as folhas e as gotinhas caindo, aquele ventinho passando. Eu tava com uma sensação muito de outro mundo. Então eu acho que é porque eu tava recebendo a influência do que talvez ela estivesse sentindo ali naquele momento. Então eu ouvia ela cantando pro meu irmão aquela música dos primeiros erros. Eu não vou ler aqui para vocês, mas eu vou só falar o trechinho que eu consegui ouvir. Mas é claro, ela tava querendo dizer a música inteira para ele ali, né? Eu ouvi a parte que diz assim: se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse parar de chover nos primeiros erros, o meu corpo viraria sol, minha mente viraria sol, mas só chove, 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 chove. Essa foi a parte que eu ouvi, e aí eu contei pra ele que eu tava ouvindo ela cantar essa música pra ele. Se ele não lembrasse, depois ele olharia a letra, porque era pra ele que ela tava cantando. E em relação a ela, depois, durante muito tempo, ela vinha quase todo dia em mim, em casa. E o meu pai ficava horas conversando com ela. Ninguém sabe disso. Na verdade, eu não sei nem se as pessoas que conheceram ela vão chegar um dia a ver esse vídeo, né? Mas provavelmente o meu irmão vai acabar vendo esse vídeo. Então, eu não tô falando nomes, né? Mas desculpe se for um incômodo pra ele que eu esteja contando a história de como foi. Porque pra mim, assim, foi muito chocante, né? Porque logo a primeira experiência de psicofonia minha foi justamente por causa dela, né? Porque é que assim, acho que foi uma ligação muito forte, porque naquela época eu tinha perdido a pessoa amada, entendeu? Não pra morte, tá? Que é o meu marido hoje, mas a gente tinha se separado, então pra mim assim foi uma dor descomunal também da perda dele. Então eu senti aquela dor que eu senti da minha perda, a dor dela em relação ao meu irmão. Então é como se eu conseguisse me ligar a ela através da dor que a gente compartilhava, a mesma dor. Então assim, eu me senti muito chocada por ser, pela minha primeira experiência, ser logo com uma pessoa tão próxima, né? Então isso pra mim foi bem chocante. E depois disso, eu também ouvi um primo do meu pai cantar. Ele cantou no velório dele, no caso, ele cantou a música Azul da Cor do Mar, do Tim Maia, e eu não conhecia a história dele, tá, gente? Ele cantou a música e eu fiquei ouvindo ele cantando aquela música o velório inteiro. E aí eu perguntei, eu fui no celular, né, vi como que era, que era a letra. Então, se vocês tiverem curiosidade, vocês dão uma olhadinha aí na letra. E tipo assim, ele conta do sofrimento, né, dele e tal. E ele diz que ele aprendeu, que apesar de tudo ele aprendeu com a vida e tal. E aí eu fui perguntar pro meu pai: nossa, pai, como que era a vida desse seu primo, né? Aí ele falou que ele sofria muito, porque acho que ele ainda vivia com a mãe, com o pai lá. Com a mãe, acho que o pai dele já era falecido também. E que o filho dele, tipo, ignorava ele, que o filho dele destratava dele. E que, eu acho que, eu não tenho certeza, mas eu acho que o moço era casado e tinha filho, e não deixava os netos ver o vô, era umas coisas assim, sabe?
Então, era tipo assim, a música era a história da vida dele, pra ele, entendeu? E ele ficou cantando essa música pra mim. Ele estava cantando essa música no velório dele, né? Que eu que tenho ouvidos intrometidos e eu vi ele cantando. Aí depois dessa experiência, eu ainda recebi uma senhorinha que eu gostava muito. Assim, ela também não era muito bem tratada pela família, mas não é que ela não era bem tratada, é que não sei se vocês sabem como antigamente, como que era, né? O filho dela era filho único, aí casou e aí ela não gostava da nora, então ela destratava da nora, e depois quando ela ficou velhinha, ela precisou ser cuidada pela nora e assim, ela era meio que, acho que estúpida com a nora. E a nora também, né? Tipo, deixava ela largada lá no canto dela. Se tinha que dar banho, dava comida, tal, mas deixava ela sempre sozinha. E ela, tipo assim, ela era uma pessoa triste. E eu ia lá e ela gostava muito de mim. Ela conversava comigo, ela queria me dar chocolate, sabe? Ela me tratava super bem. E aí, quando ela faleceu, o enterro dela foi em Uberaba. E eu não consegui ir no enterro dela. E aquilo me deixou muito mal, muito mal. E aí, nisso, eu acabei puxando ela. Porque o que acontece? Ela morreu na minha cidade, no hospital. Mas o corpo dela foi levado para Uberaba. Então, ela ficou perdida. Ela não sabia onde ela estava. Eu não sabia, tipo... Sabe? Ela ficou perdida porque ela estava no hospital e o corpo dela foi levado para Uberaba. Isso é uma coisa que pode acontecer com uma entidade, já que nós estamos falando sobre espiritismo. E eu estava no meu serviço. Inclusive, nesse serviço era uma sociedade do meu pai com um outro amigo dele e a filha dele, que também é espírita, também vai no mesmo centro espírita que meu pai. Ele que ajudou ela um tempo quando ela tinha problemas com a mediunidade também. E eu conversando com meu pai na cozinha, chorando porque eu queria ir no velório da vozinha lá. E aí, de repente, eu fui tomada. Ela começou a espernear, bater na mesa, que ela estava desesperada. Eu sentia como se tivesse alguém segurando meu braço atrás. E ela desesperada. Aí meu pai começou a conversar com ela. Ele viu a moça que eu falei para vocês. Ela teve que ir lá ajudar, porque ela começou a bater, se debater, né? Através do meu corpo, lógico. E ela foi ajudar o meu pai a me segurar. E aí ela começou a falar. Na verdade, acho que ela não chegou a falar. Porque o que acontece? O meu pai, a mediunidade dele também permite que ele veja cenas, né? As entidades mostram cenas para ele. E ele também escuta. Então, como ela estava desesperada ali, eu acho que ela não estava falando muita coisa, ou não estava falando coisa com coisa. Então, as entidades que estavam ali ajudando ela começaram a contar pro meu pai, né, o que estava acontecendo. E ele viu a imagem dela, falou que ela tava só pele e osso, tava só de fralda, e que ela tava ali desesperada, porque também ela tava com vergonha, né, da forma como ela tava vestida, porque ela tava nua, e ela não sabia onde ela tava, que a família dela tinha ido embora, e ela não sabia como chegar neles e tal. Então, por conta do meu sofrimento de não poder ir ver ela, eu acabei ajudando ela porque eu puxei ela, porque eu queria estar presente no último momento dela lá. E bom, a gente ajudou ela e ela voltou mais uma outra vez. Quando eu tava em casa, eu tava me sentindo mal, aí meu pai falou: não, vamos sentar para fazer um evangelho, porque, né, a pessoa tá aqui e não tem como evitar, tipo assim, a espiritualidade tá pedindo para deixar passar, porque a pessoa precisa da ajuda e tal. E aí eu recebi ela mais uma vez, ela chorou muito, ela agradeceu pra gente ter ajudado ela.
Bom, foi essas minhas primeiras experiências. Depois disso, eu parei de receber entidades e eu só fui receber de novo depois de um tempo, quando eu já estava fazendo psicografias. A minha experiência com a psicografia, ela veio surgir depois dos 25 anos. Durante as aulas do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, cada ano a gente estuda um livro. Mas o meu pai, ele gosta de trabalhar a mediunidade das pessoas, diferente de outros lugares que só trabalha o estudo teórico. O meu pai gosta de pegar e praticar a mediunidade das pessoas, porque ele precisa de pessoas com prática para continuar a doutrinação, para continuar ajudando as pessoas que têm problemas mediúnicos. Então ele precisa que essas pessoas desenvolvam a mediunidade delas também. Então meu pai sempre trabalhou tendo uma segunda parte no trabalho que era prático. Então a gente apagava as luzes e ficava sentado ali, as pessoas se concentravam, as que faziam psicofonia, que é a maioria, tá? Talvez seja por uma questão de necessidade, porque as pessoas se expressam, elas precisam daquele choque de realidade, porque elas acham que elas estão vivas ainda. Então elas precisam, às vezes, por questão... não seria medicinal, né, gente? Porque não é remédio, mas aquela energia que ela absorve quando ela tá sendo mediada pela pessoa ali, ajuda ela a se recuperar de certos problemas que elas podem estar tendo lá do outro lado, de acordo com o tipo de morte que elas passaram, né? Acidente, morte por envenenamento, tem tudo quanto é tipo de morte, assassinato. Infelizmente, né, no nosso mundo ainda é assim, e muitas pessoas passam por momentos assim, eu não sei nem como dizer a palavra. Então, durante esse trabalho de prática, eu comecei a sentir como se o meu braço tivesse, sei lá, não é comichão, mas meu braço ficava mexendo sozinho. Meu braço ficava mexendo sozinho e era o braço esquerdo. E eu não sou canhota. Então, tipo, eu fiquei praticando depois sozinha a escrita com a mão esquerda, porque eu achava que eu ia ser psicógrafa o tipo de psicografia mecânica, que no caso a psicografia do Chico Xavier era mecânica, por isso que ele estava sempre daquela forma, se concentrando, e ele não olhava o que ele estava escrevendo, porque era tipo assim, a entidade vem como se fosse uma psicofonia e ela usa a mão do médium para escrever o que ela quer. Só que o que acontece? A psicografia mecânica, ela é melhor pelo seguinte: ele não precisa passar pelo seu pensamento para escrever o que ele quer. Então vamos supor, se eu não tenho um vocabulário muito bom, para ele vai ficar difícil de passar informações sobre coisas que talvez eu não tenha conhecimento. Então, um psicógrafo mecânico é muito excelente nessa parte. Eles podem passar informações, conhecimentos de áreas e coisas que a pessoa nunca teve contato na vida. Só que, com o tempo, como eu já ouvia eles conversando, falando comigo, eu percebia que eu ouvia... na hora da psicografia, eu ouvia bem o que eles diziam pra mim. Então, eu comecei a escrever como se fosse um ditado. Eu parei, assim, de liberar a minha mão pra eles escreverem, porque nem sempre eu conseguia, né, liberar, porque a parte de psicofonia pra mim também era um pouco esquisita. Como eu também não tinha tido muita experiência com a psicofonia ainda, então eu não conseguia deixar eles, tipo, manipular o meu corpo, entendeu? Pra mim ainda era bem bloqueado esse tipo de coisa. Tanto que eu era meio inconsciente ainda com a parte de psicofonia. Então eu comecei a ouvir eles falando e eu escrevia como se fosse um ditado. Então eles vão falando e eu vou escrevendo ali no papel e boa. E acabou. Aí depois
De algum tempo com a psicografia, eu comecei a participar com o meu pai dos trabalhos de desobsessão. Para quem não sabe o que é isso, é que às vezes a pessoa tá com problemas espirituais, mas nem sempre, na verdade a maioria das vezes, não é a entidade que é obsessora. Às vezes a pessoa é que se auto-obsidia com alguma coisa e aí ela puxa esse tipo de entidade para perto dela. E aí ela fica achando que é ele, mas tipo assim, ela não quer mudar, então ela fica puxando a entidade. Às vezes a entidade, já aconteceu muitas vezes da entidade implorar para ir embora, porque tipo assim, a pessoa que tava obsidiando o espírito. Pra vocês terem noção de como o negócio fica feio. De tanto que a pessoa encarnada é que é a obcecada. Eu comecei a participar dos trabalhos de desobsessão e aí eu comecei a trabalhar a parte de psicofonia. Só que o que aconteceu? Eu acho que porque eu sou pequenininha, tenho esse meu jeitinho, na verdade, tudo bem, eu sou brava com algumas coisas, mas eu sou uma pessoa de assim, muito, como eu vou dizer, de personalidade gentil. Então, na verdade, eu sou uma pessoa calma, eu gosto de silêncio, eu sou uma pessoa muito quietinha no meu canto. Então, assim, as entidades, para que ela passe, para que ela use você como mediador, ela precisa que a sua personalidade seja próxima da dela. Então, por exemplo, e também outra coisa, eles gostam muito de pegar pessoas fortes, porque quando eles são bravos, eles gostam de bater na mesa, eles gostam, sabe, de, tipo assim, ameaçar. Então, eles lógico, eles preferem vir naqueles que têm menos controle, né? Inclusive, tem pessoas que são tão sem controle no sentido delas não saberem o que está acontecendo, que esses a gente chama de médium inconsciente, que eles fazem o que eles querem com a pessoa, eles jogam a pessoa no chão. Então, tipo assim, uma pessoa que está passando por esse tipo de coisa fora de um centro espírita, qualquer um que vê vai dizer que a pessoa é louca, né? Então, é disso que eu falo, que muitas pessoas passam pelo problema de ter mediunidade, não sabem disso e são taxadas como louca. Meu pai mesmo já ajudou muitas moças que já estavam internadas, quase sendo encaminhadas para hospício, porque elas estavam alucinando, tipo, elas estavam totalmente perdidas. E meu pai foi lá e começou a fazer os trabalhos puxando essas entidades da pessoa, que não sabia que era médium, com outros médiums. Por isso que é necessário a prática da mediunidade, porque aí com essas pessoas que já têm a prática na mediunidade, ele ia até lá e puxava essas entidades da pessoa que estava com um problema e resolvia o problema da pessoa. Só que aí, claro, a pessoa tem que passar a frequentar o centro espírita para ela poder se autoeducar mediunicamente. Por quê? Conforme você estuda a sua mediunidade, que você pratica a sua mediunidade, você consegue bloquear essas entidades para que elas não venham quando elas quiserem, como elas quiserem. Então você sabe quando algo que você está sentindo é interferência externa e não seu. Então, se você não estuda a mediunidade, a sua mediunidade após melhorar da sua situação mediúnica ali naquele momento, você vai piorar de novo. Então, a realidade dentro da prática mediúnica é para você ter autocontrole sobre a sua mediunidade. E você pode acabar ajudando as pessoas, né? Igual meu pai faz lá com essas outras pessoas capacitadas mediunicamente falando. No meu caso, da minha psicofonia, por eu ter esse meu jeitinho tranquilo, quietinho, e por eu ser pequenininha, eu acabo pegando muita entidade de criança. Dificilmente eu pego pessoa da minha idade até, sei lá, uns 60 anos. Ou é muito criança ou é idoso que acaba vindo e passando, né,
pela minha pessoa. Eu acabava não trabalhando muito na parte da psicofonia. Por quê? Tudo bem que a criança ali, ela também precisa de ajuda, mas às vezes a criança, como ela tem um pensamento mais simples, mais simplista, vamos dizer assim, às vezes ela só precisa ter aquele choquezinho de realidade ali, e dali ela já aceita, né? Ela passa a ouvir, né? Os espíritos que estão ali para ajudar ela, e aí daquilo às vezes ela vai sozinha mesmo e não precisa tanto de um auxílio de um doutrinador, o que é diferente das entidades bravas que vão lá porque é um trabalho de desobsessão. Então, assim, muitas vezes são entidades que querem ferrar literalmente com a vida de alguém que eles não gostam, né? E aí eles vão ali para se doutrinarem, porque a gente tenta fazer com que eles percebam que eles têm muita vida pela frente, que eles estão ali obcecados com uma situação em que às vezes o culpado é até ele mesmo, só que como ele não aceita ver que a culpa era dele, então a gente tem que fazer todo um trabalho em cima para ele compreender que, tipo assim, tem coisa melhor para ele ir atrás de fazer, de aprender, e que ele tá perdendo o tempo dele de vida, de existência dele ali com uma coisa às vezes mínima, né? Às vezes uma coisa que poderia ser insignificante, principalmente em relação a coisas materiais, tá, gente? Porque as pessoas são muito apegadas no material, querendo ou não, são muito apegadas ao material, e aí, é por causa de casa que deixou, por causa de herança, por causa de não sei o quê. Então, assim, são a maioria dos problemas, ou é por entidades materialistas, ou por conta de sentimentalismo, né? Problemas emocionais em relação ali àquelas outras pessoas que ele tá querendo, sei lá, matar, que morra ou que quer ver sofrer, e não interessa, não quer que a pessoa viva de forma alguma. Então, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui, um grande beijo para todos e até o próximo vídeo.